Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Hoje vamos fazer a leitura da Haftará e da Brit Hadashá, correspondente à Parashá da semana, Parashá Vaet Hanan. A Haftará se encontra no livro de Isaías, capítulo 40, do versículo 1 ao 26. Vamos abrahar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar binvim tovim, veratzav edivrehem hanemarim bemet. Baruch atah Adonai aboher batorá uvemoshe avidô uveisrael amô, vinvie haemet verhatzedek. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que escolheste bons profetas e que quiseste suas palavras ditas verdadeiramente. Bendito sejas tu, eterno, que escolheste a Torá, teu servo Moisés, teu povo de Israel e profetas da verdade e da justiça. Amém. Isaías 40. Consolem e continuem consolando o meu povo, diz o seu Deus. Digam ao coração de Jerusalém, proclamem a ela que já está completo o seu tempo de serviço. Sua culpa foi paga, ela já recebeu da mão de Adonai o dobro dos seus pecados. Uma voz clama: abram uma estrada no deserto para Adonai, nivelem uma via em Aravá para nosso Deus, que todos os vales sejam aterrados e todas as montanhas e colinas sejam rebaixadas, que os lugares acidentados sejam aplanados e as escarpas se tornem planas. Então a glória de Adonai será revelada, toda a humanidade em conjunto a verá, pois a boca de Adonai se pronunciou. Uma voz diz: proclamem, e respondo: que devo proclamar? Toda a humanidade é apenas como a relva, toda a sua glória como as flores do campo. A relva seca e a flor murcha, quando o vento de Adonai sopra sobre elas. Certamente as pessoas são como a relva seca e a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus durará para sempre. Você que traz boas novas a Sion, vá para uma montanha bem alta. Você que traz boas novas a Jerusalém, clame com toda a força de sua voz. Não tema em gritar bem alto. Fale às cidades de Judá, aqui está seu Deus. Eis que vem Adonai Elohim com poder, e seu braço regerá por ele. Veja, sua recompensa está com ele, e seu prêmio está diante dele. Ele é como o pastor que alimenta o rebanho. Junta seus cordeiros com o braço, trazendo-os junto ao peito, e conduz com gentileza a ovelha-mãe. Quem já contou a água do mar, mediu o céu com uma régua, calculou o peso do pó da terra, pesou as montanhas em balanças ou as colinas em seus pratos? Quem mediu o espírito de Adonai? Quem é seu conselheiro, seu instrutor? A quem ele consulta para obter entendimento? Quem lhe ensina a julgar e lhe informa o que precisa saber ou lhe mostra como discernir? As nações são como uma gota em um balde, grãos de areia em balanças. As regiões costeiras são tão minúsculas como grãos de areia. O Libanon não seria suficiente para preencher, nem seus animais seriam bastante como oferta queimada. Diante dele, todas as nações são como nada. Ele as considera como menos que nada. Com quem então vocês comparariam Deus? Com que padrão vocês os avaliariam? Com uma imagem feita pelo artesão, que o ourives cobre de ouro e para a qual modela correntes de prata? Um homem pobre demais para apresentar uma oferta, escolhe um pedaço de madeira que não apodrecerá. Então procura um artesão de qualidade para preparar uma imagem que não tombará. Vocês não sabem? Já não ouviram? Não foram avisados desde o princípio? Não entendem como a terra foi feita? Ele, o que se senta acima do círculo da terra, para quem seus habitantes parecem gafanhotos, estende os céus como uma cortina, esparrama-os como uma tenda para morar. Ele reduz os príncipes a nada, os regentes da terra ao vazio. Mal são plantados, mal são semeados, mal lançam as raízes no solo. Quando sopra sobre eles, eles secam, e o vento os leva embora como palha. Com quem então vocês me compararão? Com quem me pareço? Pergunta o Santíssimo. Voltem os olhos para os céus, vejam quem criou estas coisas. Ele traz seus exércitos em sequência, chama cada um pelo nome. Por meio de seu grande poder e de sua força absurda, nenhum deles se perde. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, tzur kol haolamim, tzadik bechol hadorot, hael haneman, haomer veose, amdaber umkayem, shekol devarav emet vatsedek, neman atahu Adonai Eloheinu, venemanim devarecha,
vedavar echad midevarecha, achor lo yashuv rekam, ki el melech neeman verachaman natá. Baruch atah Adonai, Hael haneman bechol devarav. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, rochedo de todos os mundos, justo em todas as direções, Deus fiel que realiza o que anuncia e que promete e cumpre, e que todas as suas palavras são verdade e justiça. Fiel és tu, ó eterno nosso Deus, e fiéis são as tuas promessas, e nenhuma sequer das tuas palavras jamais se tornará vã, pois és Deus e Rei fiel e misericordioso. Bendito sejas tu, eterno Deus, que é fiel em todas as suas palavras. Amém. Agora os trechos da Brit Hadashah, que é a Aliança Renovada. Temos vários textos. Primeiramente, vamos fazer a Brahá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et Yeshua bin hak meshihenu, goalenu, moshienu, kapuratenu, vaadonenu, vet sifrei Brit Hadashah, leamenu, lechol ha'amim. Baruch atah Adonai, noten Yeshua beshua hamashia. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que nos deste Yeshua, teu Filho, como nosso Messias, nosso Redentor, nosso Salvador, nossa expiação e nosso Senhor, e que deste os livros da nova aliança ao nosso povo e a todos os povos. Bendito sejas tu, Adonai, que concede salvação em Yeshua, o Machia. Amém. Vamos ao primeiro texto, Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. Então o Espírito levou Yeshua ao deserto para ser tentado pelo adversário. Depois de Yeshua ter jejuado 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador se aproximou e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Mas ele respondeu: O Tanar diz: O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Adonai. Então o adversário o levou à cidade santa e o colocou no ponto mais alto do templo. Se você é o Filho de Deus, disse, pule, porque o Tanar diz, ele ordenará aos anjos que se responsabilizem por você, eles o sustentarão com suas mãos para que você não fira os pés nas pedras. Yeshua lhe respondeu, mas ele também diz, não ponha Adonai seu Deus à prova. Mais uma vez o adversário levou-o ao cume de uma montanha extremamente alta. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo em toda a sua glória e lhe disse, se você se ajoelhar e me adorar, eu lhe darei tudo isto. Yeshua lhe disse, retire-se, Satã, porque o Tanar diz, adore Adonai seu Deus e sirva somente a ele. Então o adversário deixou e anjos vieram e o serviram. Amém. Outros textos semelhantes a este está também em Mateus 22, do versículo 33 ao 40, em Marcos, capítulo 12, do versículo 28 ao 34, em Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao 13, e também em Lucas 10, do versículo 25 ao 37. Porém, vamos ler um trecho também muito importante em Atos 13, do versículo 13 ao 43. Zarpando de Pafos, Shaul e seus companheiros chegaram a Perge, na Panfilha. Ali, Yohanan os deixou e voltou para Jerusalém, mas os outros prosseguiram de Perge até Antioquia da Pisídia e no Shabat entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da Torá e dos profetas, os líderes da sinagoga lhes mandaram uma mensagem. Irmãos, se algum de vocês tem uma mensagem de encorajamento para o povo, fale. Então Shaul pôs-se em pé, acenou com a mão e disse, amigos israelim e tementes a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos pais. Ele fez o povo crescer durante a permanência no Egito como estrangeiros e com braços estendidos fez sair daquela terra. Durante cerca de 40 anos, ele cuidou deles no deserto. E depois dele ter destruído 7 nações de Canaã, deu a terra delas a seu povo como herança. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes, até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Shaul ben Quish, Saul, da tribo de Benjamim. Depois de 40 anos, Deus o removeu e suscitou-lhe Davi como rei.
dando sua aprovação com as seguintes palavras: encontrei em Davi ben Ishai um homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que desejo. Em cumprimento de sua promessa, Deus trouxe a Israel, dentre os descendentes desse homem, um libertador, Yeshua. Antes da vinda de Yeshua, Yohanan, João, proclamou a todo o povo de Israel uma imersão relacionada com voltar-se a Deus, abandonando o pecado. Quando Yohanan estava terminando seu trabalho, disse: quem vocês pensam que eu sou? Bem, eu não sou, mas depois de mim vem alguém cujas sandálias sou indigno de desamarrar. Irmãos, filhos de Abraão e tementes a Deus que estão entre vocês, a nós foi enviada a mensagem desta libertação, porque o povo que vive em Jerusalém, seus líderes, não reconheceram quem era Yeshua, nem entenderam a mensagem dos profetas lida a cada Shabat, e desse modo cumpriram essa mensagem ao condená-lo. Eles não conseguiram encontrar nenhuma base legítima para a sentença de morte. Entretanto, pediram a Pilatos que o executasse. Quando cumpriram todas as coisas escritas a respeito dele, ele foi tirado da estaca e colocado em um sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele apareceu durante vários dias àqueles que tinham ido com ele da Galil para Jerusalém, e eles são agora testemunhas dele para o povo. Quanto a nós, que lhes trazemos as boas novas do que Deus prometeu aos nossos pais, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Yeshua, como está escrito no Salmo 2. Você, meu filho, hoje eu me tornei seu pai. E a respeito da sua ressurreição dos mortos, para nunca entrar em decomposição, ele disse: eu darei as coisas santas e fidedignas de Davi a você. Isto é explicado em outro lugar. Tu não permitirás que teu santo sofra decomposição. Porque Davi, de fato, serviu aos propósitos de Deus em sua geração, mas depois disso morreu, foi sepultado com seus pais e sofreu decomposição. Entretanto, aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, irmãos, quero que saibam que mediante este homem é anunciado o perdão dos pecados. Isto é, Deus purifica todo que deposita sua confiança neste homem, até mesmo as coisas que não podiam ser purificadas pela Torá de Moshe. Cuidem então para que esta palavra encontrada nos profetas não lhes aconteça. Vocês, escarnecedores, olhem, admirem-se e morram, porque nos dias de vocês estou fazendo uma obra na qual não crerão, ainda que alguém a explicasse a vocês. Enquanto saíam, as pessoas convidaram Shaul e Barnabé, a falar-lhes para respeito desses assuntos no Shabat seguinte. Quando a reunião da sinagoga acabou, vários dos judeus de nascimento e prosélitos devotos seguiram Shaul e Barnaba, que conversaram com eles, recomendando-lhes que continuassem apegados ao amor e à bondade de Deus. Amém. Temos também um pequeno trecho de Romanos 3, versículo 27 ao 31. Portanto, que espaço é deixado para vanglória? Nenhum. Que tipo de Torá as exclui? A que diz respeito às observações legalistas de regras? Não, ao contrário, na Torá que diz respeito à confiança. Portanto, afirmamos o conceito de que a pessoa deve ser considerada justa por Deus com base na confiança, que nada tem em comum com a guarda legalista dos mandamentos da Torá. Ou é Deus o Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, ele é de fato o Deus dos gentios, porque, como vocês reconhecem, Deus é um só. Por isso, consideramos justos os circuncisos com base na confiança e os incircuncisos com base na mesma confiança. Segue-se então que abolimos a Torá por meio desta confiança? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a Torá. Amém. Em 1 Timóteo capítulo 2, temos 3 versos, o 4, o 5 e o 6. Ele deseja que toda a humanidade seja libertada e chegue ao pleno conhecimento da verdade, pois Deus é único e há um só mediador entre Deus e a humanidade, Yeshua, o Machia, um ser humano, o qual se entregou como resgate a favor de todos, provendo desse modo o testemunho do propósito de Deus no tempo exato. Por isso, fui designado proclamador e emissário. Eu lhe digo a verdade, não minto.
mestre fidedigno e verdadeiro dos Goim. Amém. Por fim, no livro de Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao 26. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tiver ações que a comprovem? Esse tipo de fé é capaz de salvar? Suponham que um irmão ou uma irmã não disponha de roupas e do alimento diário e alguém lhe diga: Shalom, aqueça-se e se alimente bem, sem lhe dar nada do que necessita. Que bem há nisso? Da mesma forma, a fé por si mesma, se não for acompanhada de ações, está morta. Mas alguém dirá que você tem fé e eu tenho ações concretas. Mostre-me essa sua fé sem atos e eu lhe mostrarei minha fé por intermédio das minhas ações. Você crê que Deus é um? Que vantagem há nisso? Os demônios creem nisso também, e esse pensamento os faz tremer de medo. Entretanto, insensato, quer certificar-se de que a fé sem ações concretas é estéril? Não foi Abraham Avino, o nosso pai Abraão, declarado justo por causa de seus atos quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você pode ver que a fé cooperou com as ações. Mediante as ações, a fé foi completada. E a passagem do Tanar que diz: Abraham teve fé em Deus e isso foi acreditado em sua conta como justiça. Foi cumprida. Ele foi chamado até mesmo amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é declarada justa por causa de suas ações e não apenas por causa da sua fé. Da mesma forma, Raabe, a prostituta, também não foi declarada justa por causa de suas ações, quando acolheu os mensageiros e os enviou por outro caminho. De fato, como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem ações está morta. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan et devarha hatanach vabrit hadashah lechol bnei Adam. Baruch atah Adonai mevi et hagoel Yeshua leman shemo be'ahavá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que deste tua palavra, o Tanar e a nova aliança a todos os seres humanos. Bendito sejas tu, eterno, que trouxeste o Redentor Yeshua em amor por causa do teu nome. Amém.